é aquele lance que eu falei da pessoa poder ou não ter depressão. A vida dela hoje é uma vida que eu falo pra ela, você tem uma... Às vezes você demora um pouco mais do que eu demorei, porque às vezes ela vem e fala, pô, mas a sua você conseguiu rápido, a minha tá tão dura. E eu falo, mas você pode ter a sua. Eu não pude ter a minha. Tem um acelerador que às vezes a pessoa ela tá numa situação que se ela não correr atrás, ela morre. Se você não levantar para ir trabalhar, você não vai ter onde dormir. Sim. E aí eu acho que tem muitas pessoas hoje que passam por depressão e elas têm uma certa condição que não é uma condição de conforto, mas às vezes pode ser um adolescente que ele não precisa se preocupar ainda em trabalhar, às vezes ele não precisa se preocupar, né? E aí ele tá naquela zona onde ele fica ali e aqui, isso é muito duro, porque a pessoa ela tá ali, ela não, teoricamente ela não precisa fazer nada e ela tá num momento onde o fazer algo vai salvar ela. Sim. Que é o que eu falo assim, mas como é que foi rápido? Eu falo, cara, se você for no médico, aceitar a medicação, se você se alimentar bem e se você fizer exercício, cara, as chances de ser mais rápido é muito grande. Que pra mim são 3 pés que eu falo assim, cara, você tem... mas pô, eu acordei, hoje eu tenho um compromisso? Eu não tenho compromisso nenhum, então eu vou ficar, porque é uma zona de conforto, a depressão é uma zona de conforto, a depressão é algo que você vai sentir, você vai ficar curtindo aquilo se deixar a vida inteira. Né? Porque a pessoa ela fala assim, cara, eu não mereço, eu não tenho isso, passei por tanta coisa, ela vai se encolhendo e ficando dentro de um lugar. Eu passei mais de uma semana na cama. Então, encolhida, assim. Encolhida, porque se você pode fazer isso, você vai fazer. Sim. E eu acho que muitas pessoas hoje estão nessa situação, ainda mais com a pandemia, que as pessoas já estão dentro de casa. Sim. As pessoas, elas estão mais sozinhas. Elas conseguem, às vezes, simular ali que está trabalhando 8 horas, 9 horas, e o resto ela vai se encolher na cama e sentir a depressão do pé à cabeça. É bem isso, às vezes a pessoa não pode mesmo. Não pode. Eu lembro que, enfim, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, aí sabe da história toda, e eu lembro que quando aconteceu, eu fiquei um mês na merda, mas foi um mês nadando, chafurdada na merda, assim, mesmo. Eu perdi 10 quilos em um mês, eu acordava, passava o dia chorando, eu dormia na exaustão do choro. Sim. E eu acordava no susto chorando de novo, eu não comia nada, enfim, foi um mês. Mas foi um mês. Porque quando deu esse tempo que começa a chegar a conta, eu parei e falei... 2 coisas, assim, o que mais me pegou foi, eu tenho uma filha, eu sou a primeira pessoa na vida dela, não é só a primeira mulher, eu sou a primeira pessoa na vida dela. E eu não posso deixar minha filha crescer acreditando que quando o homem vai embora, acaba a nossa vida. Uhum. Então, isso foi a primeira coisa. E depois isso, esse lance de assim, eu preciso levantar. Então... Tadinha, vai chorar. Mas é isso, é o que você tá falando. Às vezes a gente não pode parar. Então a gente continua, não é porque, como você foi forte, Cris. Nossa, admiro a tua força. Às vezes não é força. Às vezes não é necessidade. Você precisa sair da cama e continuar. E eu acho que hoje o mais difícil, assim, é simular isso, né? Porque tem pessoas que não estão nessa situação, mas que elas precisam de alguma forma... simular na cabeça dela que ela precisa, porque senão ela vai passar isso quanto tempo? Sim. É muito complexo, né? Porque é o que eu falo mesmo, tem pessoas que assistem as nossas lives, entram na minha live e falam assim, nossa, obrigado por estar fazendo live, porque eu tô com depressão e só a sua live me anima. E eu falo, cara, não fica nessa live então. Porque você tá se alienando, de conforto. Você tá achando que você tá ficando aqui 10 horas por dia, da hora que, sei lá, às vezes se eu faço uma stream de 15 horas, tem gente que fica 15 horas lá. Da hora que eu abro até a hora que eu fecho, ainda fica mais, eu falo assim, isso não tá saudável pra você. Porque você tá se enganando, você tá numa zona de conforto onde você precisa fazer as coisas. Uhum. Se você gosta de mim, então escuta o que eu tô falando. Sim. Né? Se alimenta bem, vai fazer exercício. Sai desse quarto. E procura uma ajuda profissional, porque é só isso que vai salvar a sua vida. Senão você vai estar aqui tapando um buraco e daqui 6 meses você vai precisar de outra coisa, porque eu acho que principalmente os jovens, ou é a música, né, que a pessoa fica no quarto o dia inteiro ouvindo música há um tempo atrás, ou é a televisão,
E agora as streams também servem sim. como essa... Podcast também. É, o podcast que a pessoa fica ali o dia inteiro, né? A nossa ideia é levar aqui, né, nesse caso, levar um momento divertido, acredito que no caso de vocês também, mas é assim, é o teu momento de lazer. A vida não é só o lazer. Não. Então, me preocupa muito isso também. Às vezes a pessoa vive num universo em que ela encontra com os amigos e volta pro canto. Mas a vida das outras pessoas continua correndo. Aquelas pessoas foram trabalhar no dia seguinte, aquelas pessoas voltaram para suas casas com as suas coisas para fazer e tal. E você? Então, assim, você sai daqui, tava jogando, foi lá, jogou, voltou, jogou, e stream jogando, e não sei o que, liga podcast. Ok, mas... E que mais? Que mais, né? E tem uma coisa, até essa semana eu conversei na live assim, e eu acho que 2018, o que me ajudou muito, assim, foi ouvir a minha consciência, sabe? Porque eu acho que todo mundo, às vezes a pessoa fala assim, pô, às vezes uma pergunta assim, Gaules, Gaules, meu amigo terminou com a namorada dele e eu tô gostando dela e ela tá gostando de mim, o que eu devo fazer? E eu viro e falo assim, cara, você já sabe o que você deve fazer. Tá pedindo autorização, né? Ele tá pedindo autorização pra fazer o que ele já... A sua consciência já sabe o que é pra você fazer. E a gente tem algo dentro de nós, uma voz, que ela fala o que você precisa fazer. E você vai, eu acho que, se desconectando ou se conectando com ela ao longo do tempo. Durante muito tempo da minha vida eu me desconectei e foram os piores momentos da minha vida. E no pior momento da minha vida eu falei assim, eu só posso tentar me conectar com essa voz. Que é a voz da consciência. Você vai da fazer, intuição, da consciência. que é você virar e falar assim, cara, eu vou fazer algo. Eu vou fazer o algo certo. Eu vou fazer algo bom. Ah, mas por quê? Porque é o que eu tenho que ser feito. Sim. E eu acho que quando você aprende a lidar com isso, que é o você acordar. É da hora que você acorda, e aí de repente vira e fala assim, sai dessa cama. E de repente você fala assim, quer saber? Eu não vou escutar essa voz falando pra eu sair dessa cama e tomar meu banho e fazer minhas coisas. Se eu posso ficar ali, eu vou ficar ali e vou dormir mais meia hora. E aí você levanta, depois de meia hora, vai na cozinha e você tem a voz da consciência falando, come uma fruta, bebe uma água. E você vai pegar uma pizza de ontem e comer com a voz da consciência. Você tá cagando pra essa voz que tá o tempo todo tentando te ajudar. Então eu falo assim, cara, não é possível que as pessoas não percebem que tem dentro de você, são escolhas. É o certo e o errado o tempo todo. Livre-arbítrio, né? Mas esse livre-arbítrio, eu acho que você vai se desacostumando, ou na verdade se acostumando a ignorar ele, ou a negar ele, sabe? Você já negou ele tantas vezes da sua vida, que é a decisão, eu vou trair a minha esposa, eu vou roubar, eu vou fazer alguma coisa de errado, ou não, eu vou respeitar essa voz, porque a sua vida ela tá dando errada por alguma coisa. E se você parar para pensar, eu tenho certeza que você não tá respeitando essa voz, que é uma voz que todo mundo tem. A não ser que seja uma pessoa que tem alguns casos que, justamente, os casos mais graves, que não tem essa conexão da realidade de ter essa consciência. Tem pessoas que não têm essa consciência. Mas a maioria das pessoas tem. Então eu falo assim, cara, é algo, parece bobo, parece simples, mas testa. Porque quando eu comecei a testar e falar, às vezes ela fala assim, mas por que você está fazendo isso? Eu falo, porque é o certo. Não tem o porquê. Você faz porque é o que você tem que fazer. Porque você tem que levantar e tem que fazer e tem que... Sabe? E isso pode ser a questão de você levantar, isso pode ser a questão de você estar andando na rua e ver uma pessoa em necessidade, você olhar aquilo e vem uma voz e fala assim, mano, olha que situação, né? Ajuda. E você ignora aquilo e fala, mano, vou seguir em frente, esse problema não é meu. Mas a voz em algum momento passou ali. Ela tá ali. Sabe? E são todas as situações do dia a dia que você tem a opção de escutar. E eu acho que quanto mais você está conectado com isso, mais coisas boas acontecem.